quem ainda não me conhece, sou a Tereza Ruas, do Projeto Interdisciplinar do Prematuros. É uma equipe com todas essas especialidades e também mães de prematuros, mães de crianças de risco, que tem aí o grande objetivo de gerar informações e conhecimentos, né, com uma qualidade científica e com uma qualidade afetiva, para que a gente possa colher as necessidades de um nascimento, especialmente de um nascimento de uma criança de risco. Então, hoje, eu tenho a honra e a gratidão de dizer que nós estamos com a Eliana Reducino, aí, estou falando certo? Tá certo. Reducino. Ela é enfermeira neonatal, ela tem experiência de mais de 10 anos dentro de um contexto hospitalar e dentro de um contexto de UTI neonatal, com prematuros, mas não somente com prematuros, mas crianças recém-nascidas, né? Os bebês, os recém-nascidos. E especialmente assim voltado não para as questões, obviamente, da enfermagem e também para as orientações da amamentação, das questões do puerpério, as questões que as mulheres enfrentam as dificuldades, né? Então, ela é consultora nessa área, ela fez pós-graduação na área de neonatologia, na área desse mundo da maternidade, da maternagem, né? Ela é mãe de 2, né? Então, ela também passou pela experiência do aleitamento materno como mãe. E eu tive a honra de tê-la como enfermeira-mãe da Maite Maria durante o período da noite no hospital, durante 6 meses. E com o Luca no período da tarde, né? Você também cuidou dos meus 2 filhos, né? Então, a gente se conhece também no sentido afetivo, né? E aí, eu vou te deixar você falar oi, apresentar, e aí a gente começa com as nossas perguntinhas. Tá ótimo, tem. Primeiramente, eu quero agradecer esse convite, né, de participar desse momento com vocês, dividir conhecimento. A Tereza me apresentou, então eu sou enfermeira, trabalho há muitos anos com os bebês prematuros. E tenho muito carinho e amor pelo aleitamento, porque eu acho que é um momento de dificuldade que a mulher passa. Existe uma expectativa interna da mulher em relação ao aleitamento, existe uma cobrança de todo o que rodeia o aleitamento, e existem os desafios e as dificuldades, né? Então, com o passar do tempo dentro da UTI neonatal, eu fui tendo afeição com essas mulheres, com aquela primeira experiência de colocar o bebê no seio. Então, muitas vezes eles estavam na incubadora e o primeiro momento chegava e a gente que estava ali para auxiliar, né? Então, eu não era a mãe dela, não era a tia, não era a irmã que já tinha uma experiência de aleitamento, mas era a enfermagem que estava ali ao lado daquela mulher. E depois eu fui mãe, né? Eu tive uma expectativa, porque eu pensava, eu posso sofrer de muitas coisas, mas de aleitamento eu entendo. E aí eu tive as minhas questões, os meus desafios, e também precisei de ajuda de uma colega, né? Que trabalhava comigo. Santo de casa não faz milagre, né? Não. Ai, mas então, meninos, meninas que estão aqui nos ouvindo, né? Mães, basicamente, algumas profissionais. As perguntas que a gente fez foram embasadas nas principais dúvidas que surgiram para a gente, né? Então, quando a gente fala de aleitamento materno, a gente está falando de um tema complexo, né? Que a gente tem que dialogar ainda muito na nossa sociedade, muito, muito mesmo. E quando a gente fala de aleitamento materno, a primeira coisa que a gente precisa entender é que aleitamento, ele é um movimento social, né? Uma prática social que envolve todas as formas do bebê receber o leite humano. Então, o aleitamento materno envolve você tirar dar o leite materno diretamente do seio para o seu filho, ou seja, ele tendo a condição de sugar
do seu seio. Envolve você dar o leite materno via sonda, como é o caso dos prematuros. Envolve o ato de você receber leite humano doado por uma outra mãe, por um banco de leite, para que você dê o leite àquele bebê. Então, aleitamento materno, por que a gente não fala amamentação somente? Porque a amamentação é um ato exclusivo, né? É o bebê sugando diretamente o leite da mãe na mama. E o aleitamento materno é algo mais complexo, que envolve todas essas formas da gente conseguir dar o leite humano ao bebê. E isso, para os prematuros, para os pais de prematuros, isso até acalenta o nosso coração, né? Porque a gente sabe que, independentemente, se eu não estou conseguindo ainda amamentar diretamente o meu bebê no peito, eu posso estar dando o melhor alimento que existe, que é o leite materno, para ele de outras formas, né? E eu acho que antes de fazer a primeira pergunta para a Li, é importante que todas as mães saibam que estão nos ouvindo agora, que toda mulher passa por 3 fases de produção. Não é isso, Li? Isso. Então, a primeira fase é a produção do colostro, que é aquela substância amarelada, que ela é riquíssima em anticorpos e que a gente não vai produzir super em grande quantidade, né? E às vezes ela já é desde a gestação, né? Tem algumas mulheres que já vivenciam a experiência com 32 semanas, elas já sentem a produção do colostro. Existem outras que vão produzir só depois do nascimento. Então, quando tem Por volta do desprendimento, terceiro, quarto dia depois do tem parto, né? isso. Tem mulheres que às vezes começa horas depois a produção do colostro. Tem mulheres Olha que só. pode demorar até 2 dias para ter produção. E aí, quando ela faz a expressão que a gente chama, quando aperta atrás da auréola, né? Ela não vai ver nada. E isso também é normal. Então, é normal produzir colostro desde 30 semanas de gestação. E é normal o corpo, às vezes, ter um tempo de 24 até 72 horas para se apresentar. Então, esses 2 fatos são normais, né? Igual como a gente fala desenvolvimento, que é só expertise, o normal, ele é bem amplo. Então, às vezes, isso causa uma angústia, né? Uma angústia na mulher. Então, um bebê nasceu, alguém vai lá, faz a expressão que é dolorida, né? Ali, aquele momento, a pé não sai nada. Então, aquilo também pode ser um momento que já gera a primeira frustração relacionada ao aleitamento, porque você quer ver sair, né? E isso, às vezes, é normal também demorar para ter a produção do colostro. Olha só, quanta informação. E aí a gente tem a apojadura, que é a segunda fase, o momento que a mama fica cheia, fica dolorida, fica quente, né? Que é a famosa descida do leite, né? E aí essa descida do leite dá algumas até alterações no nosso próprio corpo, né? Eu me lembro que eu acordava toda molhada, assim, eu molhava todo o lençol, né? Porque o que é isso que está acontecendo? É a pojadura, né? Uma sensação de febre. Algumas mulheres sentem como se fossem ficar gripadas, né? E aquilo é um inchaço da mama. Então, a pojadura, a descida do leite, nem tudo aquilo é volume, mas é a glândula também inchada, se preparando para a produção. E aí, é a produção do leite de transição, que transiciona entre o colostro e o leite maduro. O leite maduro, a mulher vai ter lá pelo 14º, 15º dia de aleitamento. Essa sensação pode ser para as mulheres alguma sensação até de febre, e para outras também é normal não ter apojadura, né? Então, para os bebês sugadores, a gente fala os meninos que costumam mamar mais, existem algumas mulheres que não conseguem notar a fase da apojadura, e também é normal. Então, ela fala, eu não senti o leite descer no 6º dia. Você já teve apojadura, mas você tem um bebê que suga bastante e você não teve essa sensação. Também é esperado. Olha só, tá vendo quanta coisa importante? E a terceira fase, que é a fase, como você falou, do leite maduro, né? Que a gente vai ver, que você vai falar disso um pouco, que a gente vai ver que essa fase depende dessa sucção direta do bebê, que você vai falar um pouco disso. E aí, então, eu já vou para a primeira pergunta, né? Então, assim, meu bebê nasceu, pode ter sido prematuro ou a termo,
e eu não estou conseguindo produzir a quantidade de leite necessária ou suficiente. O que que eu posso fazer para estimular essa minha produção? Isso. Ou o que que eu posso fazer para auxiliar o momento em que meu bebê está no meu colo, diretamente sugando leite no meu bico? São as suas dicas aí preciosas para as mães que Vamos estão nos lá. ouvindo. A produção de leite adequada ou não adequada, né? Existem alguns fatores, porque às vezes a mãe precisa sentir a mama cheia. Ela passa pela pojadura e aí tem uma regulação de produção, né? O corpo produz quanto o bebê mama, né? Então, aquela sensação de mama túrgida que ela tem na pojadura, isso não é mantido. E isso causa uma insegurança materna. Então, algumas mães têm a sensação de que não estão produzindo leite suficiente porque o bebê chora, porque ele quer sugar. O que é determinante que a gente acompanha? Número de diurese dia, o que é isso? Número de vezes que você troca a fralda do bebê com xixi. Né? A gente fala em 6 trocas terem xixi presente dentro de 24 horas para um recém-nascido. É algo bem seguro. Isso depende também do intervalo que aquela família habitualmente troca a fralda. Mas vamos supor de 3 em 3 horas, 8 fraldas no dia, 6 tem que ter xixi. E avaliação clínica do pediatra. Então é importante que o bebê seja acompanhado por um pediatra. E o ganho de peso na curva, que é o que vai determinar. Então, o bebê que nasce menorzinho, ele tem uma tendência até familiar de crescer naquele ritmo. E o pediatra, na consulta, vai falar se está sendo suficiente ou não. Então, vamos supor... Então, deixa eu só te interromper. Então, quer dizer que aquele bebê que é magrinho, em relação àquele bebê que é todo bochechudo, que tem as dobrinhas, não significa que ele não está tomando ou ingerindo leite a quantidade necessária para ele. Exatamente. Isso é uma contextualização do passado, né? Porque no passado, os bebês saudáveis eram os bebês gordinhos. Hoje a gente fala no contrário, né? A obesidade infantil, né? Que se apresenta cada vez mais na nossa sociedade, que traz problemas para a saúde dessas crianças. Então, o biotipo da criança não diz se ela está saudável ou não. Então, aquela, né, de propaganda que teve, aquele boom das fórmulas, então tinha os bebês todos bochechudos. Aquilo não é saúde. Existe bebê que vai sugar no seio e vai ter um biotipo maior? Sim, mas é dele. Né? Então, é a dupla. É uma mãe com uma boa produção, uma superprodução, um bebê sugador, e tem aquele bebê mais gordinho. E tem um bebê que tem o biotipo dele, a gente tem que respeitar. Até porque os bebês, se eles mamam mais do que eles suportam, né? Eles regurgitam muito, podem ter esofagite, podem ter refluxo, uma série de problemas em decorrência daquele volume em excesso. Algo do aleitamento que a gente trabalha muito, que é o que eu encontro nas casas, né? Quando o bebê nasce, a gente tem uma expectativa que ele vai mamar, arrotar e ele vai dormir durante 3 horas. Isso não é real, né? Essa foi a minha expectativa. Eu queria, assim, no horário que não fosse de da 3 mamada, em 3 horas. eu tinha uma agenda, né? Eu queria fazer o almoço, eu tinha uma agenda no período que o bebê não estava sugando. E não, o bebê, ele passa por um período de adaptação, que aí você pode até me ajudar e complementar, né? Que é a esterogestação. Então, nos 3 primeiros meses, o bebê está se adaptando ao ambiente externo. E o chorar em busca do seio materno nem sempre é fome, falta de alimento nutricional, é alimento emocional, afetivo. Então, a nutrição afetiva, né? Ele chora para ir ao seio e a mãe fala, eu coloco ele para mamar e ele dorme. Por quê? Porque ele quer aquilo, né? A posição do seio é exatamente a distância que ele consegue ter de olhar para a mãe e ele consegue ouvir o coração da mãe, que é um batimento, um barulho, um som muito familiar para aquele bebê, e ele tem o calor humano, né? Exatamente. Então, é o lugar mais seguro, né? do colo. O colo é o lugar mais seguro de todo bebê, ainda mais nesse período de esterocepção, que é especialmente no primeiro trimestre de vida, porque além de ser uma nutrição sensorial, ele é um grande órgão sensorial que capta pela pele informações que esse cérebro gosta, né, que se organiza, é o lugar afetivo.
né? É o lugar de maior vinculação afetiva que existe ao colo. Além do que você falou, além do cheiro da mãe, além de escutar o barulho do coração, que é o que ele escutava lá dentro, né? De ouvir a voz, de sentir o cheiro. Todas essas sensações são organizadoras para esse bebê que tem muito mais tempo dentro do útero, aquele lugar fechadinho, quentinho, protegido, do que fora, né? Então, muitas vezes se procura o colo para esse momento de aconchego mesmo. Isso é lindo, né? E essa nutrição e essa necessidade do bebê, elas se permeiam. Então, muitas vezes a mãe tem um bebê solicitante, né? Que é um bebê que mama e ela tenta colocar no bercinho, ele chora, ela põe para mamar. Então, a primeira coisa que vem na mente dessa puérpera que acabou de ganhar nenê e ela é insegura diante daquele cenário, meu filho está passando fome, né? Isso. Então, são a situação que a gente mais encontra. Então, assim, o bebê pode ser que é um bebê que dorme, que é tranquilo, né? Os recém-nascidos dormem 18 horas. Eu falei, os meus recém-nascidos nunca dormiram 18 horas. Por quê? Porque é exaustivo. Eles dormem 18 horas, mas eles dormem 18 horas fragmentadas. Então, tudo isso se mistura um pouco. Agora, em relação a aumentar a produção é estímulo, né? Então, às vezes, aquela mãe que sofreu por um estresse, né? Ela não esperava o bebê nascer, mesmo que de 36 semanas e o bebê foi para casa com ela. Aquele estresse pós-parto também diminui produção. Então, o que a gente pode fazer para aumentar a produção? Né? A gente tem que ter uma alimentação saudável, né? Existe algum alimento que a gente não pode ingerir? Tem várias linhas, mas o que é? O que é saudável e você sentir o seu bebê. Na literatura não tem nenhuma restrição em relação a algum tipo de alimento. A gente sabe que a proteína do leite de vaca é algo que alguns bebês podem ter limitação, então as mães ingerirem uma quantidade de leite adequada para uma nutrição, mas tem mães que tomam 3, 4 porções de leite, e isso pode dar um pouco de cólica nos bebês. Uma nutrição adequada, hidratação adequada. Então, os últimos estudos, né, foram que não adianta ingerir uma quantidade de líquido que não é a sede, que isso não vai aumentar a produção, mas que ela tem que tomar o suficiente, igual comer o suficiente. Fazer uma dieta hipercalórica não é significado de maior produção. Dormir, É o né? que é suficiente para aquele corpo, né? Isso, para aquele corpo. Respeitar o corpo, né? Nesse momento, o Mas a aleitamento gente sente sede, né? A gente sente natureza. muito mais sede, né? Isso, A gente respeitar essa toma sede. muito mais água porque a gente sente muito mais sede, né? Isso. Sono, né? Descanso produz, né? Então, você que também teve a experiência, deve lembrar de você dar um cochilo de meia hora e acordar com o seio vazando. Por quê? A mulher precisa tentar descansar. Então, tirar um momento do dia que ela consegue fazer uma pausa para descanso. À noite, deixar a parte do aleitamento, mas para trocar, para o bebê arrotar. Outras pessoas podem participar e ajudar nesse momento para ela ter o mínimo de descanso. Um bebê mama de 8 a 12 vezes no dia, pelo menos. De 8 seria de 3 em 3 horas e 12 de 2 em 2. Se não tiver esse estímulo, né, o que acontece às vezes com os bebês que introduz fórmula precocemente? Ela acaba amamentando 3, 4 horários do dia e os outros complementam com a fórmula. Diminui o estímulo. Quando diminui o estímulo do bebê sugar, diminui a produção, porque o corpo entende, ele aumenta a produção quando a gente esgota a mama. Então, para as mães de Quando prematuro, ela esvazia, né? esvazia. Isso. Então, para as mães, né, de prematuros, o que a gente fala? Às vezes o bebê não tem aquela força de sugar ainda e esgotar a mama. Então, amamenta e tira na bombinha após o aleitamento. Isso ajuda muito a produção. E esse leite que ela tira, ela pode até usar, se for o caso, para complementar o É próprio leite materno. porque é porque a terceira fase, né, ela é dependente da sucção e do esvaziamento da mama. Então, o cérebro só vai entender que eu preciso manter a produção de leite se eu tiver esse estímulo de alguém retirando, sugando, né? Ou
retirando não quer dizer que eu tenha que ter o bebê no meu seio. Então, eu posso fazer ordenha, né, com a maquininha, com a própria mão, mas eu preciso dar repetidamente pro organismo essa retirada para que ele consiga dizer, olha, eu não posso parar de produzir, né? Porque está sendo retirado leite, esvaziou, então eu preciso produzir de novo, porque vai ter uma outra retirada. E aí, consequentemente, o organismo vai compreendendo que, ó, mantém a produção. Mas o que você falou anteriormente, até antes de você falar da pega, que eu acho que todas as mães têm muitas dúvidas sobre isso, o que você falou anteriormente sobre a ajuda de alguém no momento em que a mãe, de repente, para trocar uma fralda, para colocar o filho para rotar, enfim, a gente está dizendo que o aleitamento materno é um movimento que envolve uma rede de apoio. Se Exatamente. a mulher não tiver esta rede de apoio de um marido, de uma mãe, de uma enfermeira, de uma tia, de uma irmã, né, para que possa ajudar em alguns momentos, especialmente nesses momentos iniciais de adaptação, porque não é fácil, né? Tanto a mãe com bebê a termo quanto a mãe de bebê prematuro, não é fácil essa adaptação de trazer o bebê para casa, né? É extremamente exaustivo. Então, assim, o pai, eu costumo dizer que o pai, a única coisa que ele não faz é produzir leite e dar o leite na mama, né? O resto, todas as outras atividades, ele pode e deve estar envolvido, porque isso é fato. Se a mulher ela não tem um apoio psicológico, emocional, social no momento do aleitamento materno, isso é um dos fatores mais causadores de menor de produção insuficiente. Que foi o Né? tema de 2019, né? O empoderamento e a rede de apoio. Envolvida a rede de apoio, também tem a rede de apoio que é aquela, né? Aquela sogra, aquela mãe que fala, ah, esse bebê tá passando fome, ele tá chorando muito. E também não encoraja a mulher a acreditar no próprio corpo, né? Que ela é capaz. Nós somos mamíferos, né? Os bebês mamam igual os animais. Nós somos... temos que respeitar a natureza. Em algum momento, numa consulta do pediatra, um bebê que tem uma sucção mais lenta, pode precisar? Pode, mas é uma indicação médica. Né? Aqueles que estão da família, que estão ao redor, tem que ter esse fato de apoiar, de empoderar. E tem uma questão que eu quero falar, que eu acho que é muito importante para a nossa sociedade. O amamentar, né? Amamentar é humano. Então, a mulher vai no pediatra, ela, lógico, né, se for dela, quiser ser discreta, mas não precisa. A gente tem uma cultura de cobrir o bebê, cobrir a mama, né? E quando eu faço aulas, assim, eu falo: imagina você comendo com um pano na sua cabeça, né? Que desconfortável que é, né? Tem que imaginar essa cena. Nunca né? parei para pensar nisso. Alguém te dá um prato de comida e joga uma coberta na sua cabeça, né? Que você não consegue respirar, que você não consegue enxergar. E na hora que o bebê está mamando, ele está fazendo contato visual com a mãe, né? Ele está interagindo com o meio. E a gente bloqueia isso. Então, o seio da mulher, a primeira função dele, né, é muito longe de ser sexual, é o alimento da criança. E a gente tem que desmistificar isso. Então, lógico, vai na casa de uma amiga, se tiver um quarto reservado, mas amamentar é humano. Pode ser que o bebê chore em um momento que você tenha que expor a mama e ofertar para ele. E essa participação do pai também, de deixar a mulher à vontade, não ter restrição. Aqui você não pode amamentar. Eu acho que a rede de apoio também é voltada para essa questão. Muito legal essa questão mesmo. E uma dica da produção, que eu acho que vale muito para as mães, o pico de prolactina é produzido à noite. E O que é devido a prolactina? Explica para as pessoas. É um hormônio, né, que o nosso corpo produz, e quanto mais tiver esse hormônio, maior a produção de leite. Assim como a ocitocina, né? Assim como a ocitocina. A ocitocina trabalha mais na ejeção. Na ejeção, e a prolactina na ponta. Tá todo mundo. Ih, voltou. Então,
A produção do leite, esse hormônio, ele tem pico. O que que é o pico? O aumento da produção é à noite. Então, às vezes as mulheres pela exaustão, elas falam, ah, eu vou amamentar o dia todo, mas à noite eu vou pular as mamadas. E aí é um dos primeiros erros que, né, pode ter naquele momento. Porque Olha só, uma informação super importante. ela para de amamentar, pula as mamadas da noite e só amamenta de dia. Mas o pico do hormônio é à noite. E à noite os bebês conseguem esgotar, né, tirar todo o leite com mais facilidade, porque eles não têm estímulos externos. Então, não sei se você tem a sua experiência, né, aí de casa, de mãe, que o bebê, quando ele mama de dia, conforme ele vai crescendo, com 2, com 3, com 4 meses, ele começa a mama, e às vezes alguém fala, ele solta a mama para olhar. À noite, ele tá no momento que ele consegue sugar muito. Às vezes os bebês, tem bebês que mamam muito à noite, né? Eles suprem a carga das 24 horas, muito dela à noite, porque a mãe tem um descanso, então aquelas 2, 3 horas do primeiro sono, ela tem uma superprodução, o bebê esgota e é um ciclo do aleitamento muito importante. Então, não pular as mamadas noturnas. Muito importante. Para as mães de prematuros que estão nos ouvindo, eu sei que é super difícil, exaustivo, cansativo, mas manter a retirada da noite na bombinha, porque é exatamente isso também. Isso vai acontecer porque isso é fisiológico, né? Então, manter a retirada do leite à noite é fundamental para a gente manter essa produção. Li, você pode dar alguma dica sobre a pega? Porque isso é uma coisa que todas as mães perguntam, né? Sim, a pega do bebê. Então, assim, uma das questões do aleitamento é a dor, né? A dor, a adaptação da primeira semana, muito relacionada à pega incorreta. O bebê precisa abocanhar a auréola, né? Então, é fisiológico, muitas têm muitos tamanhos, mas de uma maneira geral, que a gente não consiga visualizar ou visualize pouco a auréola. A gente fala aquela reflexo de busca. Quando passa o mamilo na boca do bebê, ele abre e a gente precisa colocar não só o bico, né? Porque como a gente tem uma questão de bico, chupetas, as pessoas têm a sensação que o que vai na boca do bebê é só o mamilo. E não é só o mamilo. De onde ejeta o leite é atrás da auréola. Então, ele precisa abocanhar, né? Então, essa sensação que eu sempre falo é uma sensação de belisquinho. Conforme a mãe vai aprendendo ali aqueles primeiros dias do aleitamento, ela já sabe que pegou errado. Então, ela fala, ai, pegou errado. Solta e reposiciona. Então, o bebê precisa abocanhar e durante a mamada ele precisa manter esse comportamento. Por quê? O que acontece? Ele começa a ficar mais sonolento e ele vai escorregando para o mamilo. Se ele suga só o mamilo, ele tende a fazer fissura, e os maiores ajustes de fissura, de baixa produção, às vezes é uma pega não adequada. O que acontece com os bebês prematuros, os nossos desafios com eles? Porque eles têm uma boquinha menor. Então, aquela boquinha ainda às vezes não é suficiente para abocanhar. Então, precisa de um auxílio profissional, precisa às vezes de um rolinho, se for uma mama muito volumosa. Então, tem vários ajustes. Precisa do quê? Um rolinho. Faz um rolinho e coloca embaixo da mama para dar um apoio para o bebê. Então, para a mama que é muito volumosa, às vezes na pojadura fica uma mama mais pesada, a gente faz esse ajuste com o rolinho. Olha, facilitar, isso eu não sabia, hein? Do rolinho para facilitar a pega do bebê. Porque ele tende a ir escorregando, a pegar só a pontinha do mamilo. E isso influencia tanto em dor e fissura para a mulher, como baixa produção. Se o bebê não pega exatamente no local correto, ele não consegue ter a ejeção do leite, que é a saída do leite, e não consegue tirar todo o leite da mama. Se ele não tira, o corpo pensa, vou ajustar essa produção, porque tá sobrando. Que tá muito. Isso. Por que o corpo faz isso? Para não ter mastite. Então, se o corpo não tem essa regulação, a mulher produz muito mais do que o bebê mama, ela começa a ter um acúmulo de produção na mama e isso dá mastite, porque aquilo não tem vazão, né? Não tem para onde sair.
Então, uma dica que eu acho que é importante e válida é a mulher se conhecer nesse período do aleitamento, né? Então, vai tomar banho, faz uma massagem na mama e vê de onde sai o leite. Tenta ordenhar com a mão. Massageia e ordenha com a mão, que você vai ver exatamente se você aperta só o mamilo, não sai nada. Se você aperta um pouco atrás, tem aquela ejeção. Então, é uma fase de aproveitar para conhecer o próprio corpo, entender. Então, essa é a pega correta, que o bebê consegue abocanhar e ele suga com boca de peixinho, que a gente chama. Que é o lábio virado para cima e o inferior para baixo. Você consegue fazer? Ah. Assim, quando você olha... Tem que fazer assim, né? Isso. E o movimento do queixo é um movimento que vai e volta. Então, às vezes, quando o bebê tá mamando, a gente consegue até ouvir ele deglutir, né? Então, uma pega correta e uma mamada efetiva, né? Existe um termo que eu não gosto muito, né? Falar, o bebê tá chupetando o peito, porque na verdade é o contrário. A gente que inventou a chupeta, né? Ele tá tendo uma sucção só de prazer. Ele pega e o interesse dele nem é esvaziar. É só um conforto emocional relacionado à sucção. Porque o seio é o local mais... se você pensar no meio... Mas deixa eu te interromper. Como é que a mãe vai entender, né? De primeira viagem, que esse bebê, ele tá fazendo isso para esse ajuste, essa organização emocional, e aí vai escutar de um monte de gente, né? Não pode fazer isso porque tá chupetando, não pode fazer isso porque ele vai ficar dependente, né? E quando que ele realmente tá mamando porque ele tá com fome. E aí, para linkar com essa pergunta, eu já te faço o seguinte: como é que a mãe sabe que o bebê ingeriu adequadamente? Né? Você já falou do xixi, né? Isso. Mas no momento que ele está amamentando, que ele está recebendo esse leite, porque a mãe não tem uma balança, né, para ver quanto que ele mamou. Então, às vezes a gente tem Como essa que ela vai ansiedade, sentir? né? Como é que ela vai sentir se ele mamou uma quantidade adequada, se ele não mamou uma quantidade adequada? Daí você já junta tudo para responder essas coisas. Tá. Então, como saber se um bebê mamou o suficiente para ele? É comportamental. Assim como os sinais de fome. Existem bebês que choram e existem bebês que não choram. Então, quais são os sinais que eles demonstram? Eles começam a procurar a mão, eles começam a fazer movimentos de busca. Então, isso é um sinal de fome do bebê. Sinal de saciedade, né? O bebê dorme, o bebê está confortável. Então, aquele bebê, como que eu vou saber? É livre demanda, né? A questão do bebê sugar emocional e sugar nutricional, a gente não vai conseguir ter horário ou colocar limite para isso. O que vai falar se o bebê está sendo suficiente é o ganho de peso no pediatra. Essa sucção a gente trabalha em livre demanda, porque a gente precisa alimentar não só o nutricional, como o emocional. Agora, um bebê mamou, ele mamou 5 minutos e dormiu. Foi suficiente? Eu preciso acordar esse bebê? É um bebê prematuro? Qual que é o padrão dele? Os bebês vão ficando craques no que eles fazem. As primeiras mamadas da primeira semana, dos primeiros 15 dias, elas demoram 30, 40 minutos. É uma dedicação. Depois, os bebês já têm uma musculatura desenvolvida melhor, a mama já tem uma produção, a mãe já consegue posicionar mais rápido e o bebê esvazia a mama em 5 minutos. Então, você nunca viu um bebê de 3 meses sugando durante 30 minutos, né? As mamadas ficam muito mais rápidas, porque o bebê tem uma musculatura desenvolvida, a mãe já tem uma habilidade maior, e aquilo é muito mais natural. Comportamento do recém-nascido. Normalmente, os bebês que precisam de aumentar a ingesta hídrica, ou que a mãe tem alguma restrição de volume de produção, porque não existe leite fraco, né? Todo leite... Isso. Muito bom. Não existe leite fraco. Podem existir algumas mães que têm hipogalactia. O que é? Que é isso? Uma produção de leite inferior para o seu bebê,
né? Então, ela, por algum motivo, ou uma glândula mamária que, né, não foi desenvolvida, ou uma cirurgia mamária que acabou tirando ali um tecido, e ela não produz um volume suficiente para o bebê. Mas todo leite é nutritivo e não existe leite fraco. O que a mãe pode ter é uma baixa produção de volume de leite, né? Então, o sinal de bebê alimentado é quando ele sai do seio, ele dorme, ele está confortável, ele consegue ter um intervalo entre as mamadas. É livre demanda, mas o bebê dorme 1 hora, 1 hora e meia. Então, o bebê que sai do seio, ficou 40 minutos e ele sai e não consegue dormir, isso é um sinal que ele não, que de fome, que ele ainda tem fome. Pode ser um dia, às vezes 2 dias de adequação de produção. Os bebês têm picos de crescimento. Olha Então, que legal. às vezes eles têm esse comportamento por 2, 3 dias de sugar, 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 sugar. E aí o corpo entende, preciso produzir mais leite para esse bebê. Porque o que um bebê de 10 dias mama não é o que o bebê de 6 meses mama. Então, por Uhum. isso passaram por picos de crescimento e ajustes de produção. Então, existem sim aquele momento de exaustão que a mãe fala, não, agora eu não tô aguentando, porque às vezes é lá pelo 3º, 4º mês que tem esses picos de crescimento que os bebês ficam, mas eles ficam solicitantes, você oferta em livre demanda e o corpo se ajusta em 2, 3 dias. Olha só, isso é super interessante. Eu também não sabia dessa questão, né? Tem os picos de crescimento, então vai mamar mais, né? Vai mamar mais. Muito legal, muito legal. Espero que as mães que estejam nos acompanhando estejam aproveitando essas informações. E a gente sabe que às vezes a gente não consegue assistir as lives no horário que elas estão passando, né? Mas ela Uhum. vai estar disponível porque é uma live cheia de informação importante para a puérpera e que vai estar disponível aí no feed, no canal do YouTube, né? Oli, deixa eu te perguntar uma coisa, né? Você já falou um pouquinho dos desafios da questão do aleitamento materno com a prematuridade. Eu Uhum. queria que você falasse um pouquinho mais de alguns desafios, né? Então, por exemplo, eu posso até falar da minha experiência. A Maite Maria teve uma indicação, eu fiz o aleitamento materno, ela recebeu meu leite até 1 ano e 9 meses, né? Bastante tempo, mas ela nunca foi para o meu peito. Então, eu não fiz a amamentação, eu fiz o aleitamento materno. Uhum. Exatamente por quê? Porque ela não tinha condições, ela desaturava muito na hora que ela tinha que ir para o peito e controlar, né? A deglutição com a sucção com a deglutição e a respiração, né? Ela Uhum. desaturava e ela precisava daquelas pausas, né? Uhum. Então, a mamadeira, ela dava a pausa que ela necessitava. Então, ela recebeu todo o leite materno, sempre leite materno, mas na mamadeira, né? E já o Luca, eu fiz a amamentação com o Luca, e assim, por ele também ser prematuro, ele demorava muito tempo. E porque ele tinha que ganhar peso, além da mamada ser muito longa por conta de uma hipotonia, porque bebê prematuro cansa mais rápido, dorme, tem que tirar a roupa, tem que acordar e quase virar de cabeça para baixo, né? E depois eu ainda tinha que completar com a mamadeira de leite materno também, porque o pediatra tinha que ter certeza que ele estava ingerindo aquela quantidade, porque prematuro tem que ganhar peso, senão não tem como, né? Então, a prematuridade tem especificidades, tem dificuldades que uma mãe de bebê a termo não necessariamente vai ter, né? Uhum. E às vezes a sociedade não entende. Por quê? Mas como assim? Vai ainda completar com mamadeira, mas não tá no peito? Esse pediatra é louco. É. Por que colocou a mamadeira? No meu caso, eu tinha que ter certeza. Então, durante uma fase da vida do Luca, tinha o peito e tinha o complemento na mamadeira.
Uhum. E depois isso saiu, obviamente, mas no começo era assim, né? Então, eu queria que você falasse um pouquinho dessas É, especificidades falo. e Então, é isso. A mãe de prematuro, ela é uma mãe prematura também, né? Então, ela já passa por muitas questões, na internação que podem influenciar no aleitamento materno, desde o trauma de um parto prematuro. Algumas mães acabam demorando para ver o seu bebê a primeira vez, algumas por complicações de pressão alta ou de muito sangramento no parto, acabam indo para a UTI, ficam às vezes 5, 6 dias na UTI e elas começam a ver o bebê depois e o estímulo tardio. Então, nessa primeira fase, de mãe de prematuro é persistência, né? Se eu tenho que falar alguma coisa, a gente não sabe o resultado final. O prematuro ele tem as suas infinitas limitações e cada um tem uma evolução. Então, é prematuro quem nasceu de 36 semanas e é prematuro quem nasceu de 23. Eles têm comportamentos totalmente diferentes, porque um é muito mais maduro do que o outro. Para a mãe de prematuro que acabou de ter o seu bebê, ela se frustra porque ela já não conseguiu levar aquela gestação. A mulher ela se culpa por não ter conseguido levar aquele bebê até uma idade de termo. E aí ela vai a primeira vez fazer a ordenha e não sai nada. Então ela fala, nossa, nem o leite eu consigo produzir, né? Então, nesses primeiros dias, o que é importante a mulher entender é que ela tem que ser persistente. Ela tem um bebê que não suga ao seio e o corpo pode isso. demorar alguns dias. E o que é persistência? Fazer ordenha pelo menos 8 vezes ao dia. Então não é, eu fui lá, agora no banco não saiu nada, né? No banco de leite não saiu nada e não vai mais. Então, não, ela tem que ir uma semana, 8 vezes por dia, porque aí que o corpo dela vai entender. E o bebê prematuro, ele se beneficia muito do leite materno, De né? cada gota, né, Li? De cada De gota, né? Para cada ele, gota. é imunidade, que a gente pode ter uma infinidade de assuntos, né? Então, os bebês prematuros, às vezes, têm uma tem uma complicação intestinal, que é uma infecção, porque o intestino é o que mais sofre dos órgãos ali pela oxigenação. Então, o bebê que recebe o leite materno, ele tem uma chance muito menor de desenvolver essa infecção intestinal, que a gente tem um nome para ela, que é enterocolite Necrosante. necrosante. Então, o bebê, ele precisa desse leite, mas não se cobre, né? Faça as coisas no seu tempo, se esforce, porque a gente fala para a mãe de prematuro que naquele momento de internação é o que ela pode fazer pelo bebê, o que ela pode fazer de padrão ouro, né? Que não existe nada que se compare ao leite materno, né? Para as mães dos bebês maiores de 32 semanas, que recebem leite fresco, que a gente chama, que é o leite que não passa por nenhum processo, porque quando ele passa por um processo de congelamento, de descongelamento ou de pasteurização, ele tem perdas de nutrientes. Uma perda pequena, mas tem. Os bebês acima de 32 semanas podem receber leite materno fresco, né? Que é o que você disse do aleitamento. Não é o bebê direto ao seio, mas ele recebe o leite. Então, tem imunidade. Agora, lá na frente, se esse bebê vai sugar ao seio, se ele vai de alta em aleitamento materno exclusivo, eu acho que é uma segunda etapa para a gente pensar. E para não se frustrar, né? Que até ali, até aquele momento, esse bebê recebeu leite materno pela sonda, recebeu, né, enfim, recebeu pela chuca, pela mamadeira, por algum meio. E aí a gente vai fazer, né, dentro do hospital, como você passou, a gente passa por aquele momento de fazer a transição para o bebê sugar o seio, mas existem fatores limitadores, né? A exigência de ganho de peso desse bebê, eles podem ter refluxo. O que é o refluxo? A imaturidade, né? O bebê prematuro é isso, imaturidade. Se fosse uma palavra para definir, o estômago dele enche, mas a boquinha do estômago, que é um esfíncter, é muito imaturo. Então, o bebê às vezes regurgita muito, tem muito refluxo, o leite materno ele é fluido. Às vezes alguns bebês precisam espessar o leite, eles tomam leite espessado. O que é o leite espessado? É um leite mais Nossa, grossino. muito tempo. E aquele leite espessado, porque ele cai no estômago e ele não fica voltando.
E aí, são desafios vencidos. Alguns bebês vão conseguir sair em aleitamento exclusivo, só no seio, e alguns bebês vão precisar de complemento, alguns bebês vão receber leite materno na mamadeira. Então, são vários. A minha dica, porque todo mundo julga, né? Eu sempre tenho uma frase padrão e eu sempre aconselho as mães falarem. Eu sigo o que o meu pediatra me orientou. Né? Porque com o médico, né, com quem você Isso, confia que você está levando o isso. seu bebê, não tem outras questões, né? Meu bebê nasceu prematuro e eu sigo a recomendação. Ai, mas você não vai dar brigadeiro? Você fala, ai, boa, vou perguntar para o pediatra. E aí você nunca pergunta e aquilo acaba ali. Então, usando Exatamente. isso como uma saída, né, para os questionamentos e para os palpites que a gente sempre tem. Tem uma pergunta aí? Tem. Na mamadeira ele já terá alta. Ela falando que o meu bebê está sugando há pouquíssimo tempo, mas tenho pouco e ele está perdendo peso. Por isso, se ele conseguir sugar na mamadeira, ele já terá alta. Porque isso é um padrão, né, de todo bebê prematuro, independente da idade. Ele só além de vencer todas as questões clínicas, de instabilidades clínicas, de maturidade, ele só sai se ele estiver conseguindo mamar, né? Exatamente. A São gente as tem que ter essa barreiras, né? garantia. Respirar sozinho e mamar. É o É, que a gente espera para um bebê, para ele ter alta. exatamente. Para ela, ele pode mamar o seu leite na mamadeira, né? Se isso for algo que vai deshospitalizar o seu bebê precocemente, é algo muito positivo, porque um bebê dentro do hospital, ele corre riscos, ele tá longe da mãe. E em casa, você pode chamar uma pessoa para te ajudar, ter um apoio de uma enfermeira consultora para colocar esse bebê no seio e transicionar, né? O primeiro objetivo é deshospitalização da melhor maneira. Se ele conseguir mamar o leite materno na mamadeira, é o melhor. Se ele precisar de um leite espessado, e aí, o importante dessa mulher, se ela for persistir no aleitamento, se isso for o desejo dela, que eu acho importante a gente respeitar Isso, o desejo. desejo da mulher, né? O quanto isso para ela é um desejo. Tem mulheres que falam não quero e a gente tem que respeitar, porque é o corpo da mulher, é a vontade dela. Às vezes ela está numa sensação de esgotamento e que o maior bem dela é levar esse bebê para casa é que ele fique saudável, E o independente disso. quanto, e o quanto que a gente observa, eu tenho várias histórias para contar, e você também, o quanto que depois que a mulher sai do ambiente do hospital, eu tenho várias histórias que não conseguiam a produção do leite, que tirava pouquíssimo, que não dava para dar para o bebê, tinha que complementar com a fórmula. E quando sai do hospital e tem a tranquilidade da casa, e tem aquele sentimento, né, de acolhimento, meu bebê está aqui comigo, na minha casa, começa a produzir o leite em quantidade suficiente. Mas se não tem a persistência, se não tem isso que você está dizendo, da retirada em tempos, né? Que você falou da importância da retirada da noite por conta da produção da prolactina. Então, é uma soma de fatores sociais, emocionais e também de não estímulo ao organismo, né? Então, acho que a persistência é fundamental. E outra coisa que eu sempre vivi no banco de leite, elas sempre me falavam isso, né? E eu falo muito isso para as mães em acolhimento, que muitas vezes a gente não pode focar na quantidade, e sim Isso, na qualidade. Então, exatamente. assim, se eu conseguir 3 ml, que as mães se sintam orgulhosas de estarem produzindo 3 ml e que essas 3 ml precisam ser dadas para o filho, juntar com outro quantidadezinha para ir da quantidade que ele necessita. Porque a mãe ser encorajada, a mãe receber e perceber que ela está sendo útil, que ela está sendo o melhor que ela pode ser naquele momento, é uma das coisas que mais estimulam a persistência. Porque não dá para você querer que a mãe seja persistente se ninguém estimula essa persistência. Exatamente. Então, eu falo que muitas vezes a gente tem que focar
naquele ato, se você foi no banco de leite, se você fez ordenha, se você ofereceu o seu peito para o seu filho, no sentido de persistência, você deve ser assim, deve sentir muito orgulho de você. Isso mesmo. É assim, aleitamento materno exclusivo é o padrão ouro, né? E se ele não for possível por algum motivo, qualquer quantidade de leite materno é muito melhor do que nenhum leite materno, né? Que as mulheres Exatamente. tenham isso. É imunidade para o seu bebê. Então, eu tenho a minha experiência, porque o banco de leite, eu não sei se você tem isso, né? As pessoas vão lá e ficam olhando uma quanto a outra tá tirando. E aquilo ali quase é uma competição, né? Então, aquela mãe tem muito leite, a nossa resposta é tem leite suficiente para o seu bebê. Porque um bebê de 4 Tá dando interferência. tá melhor? Voltou. Fala de novo. A competição da retirada de leite, né? Um bebê de 3,4 kg vai mamar uma quantidade muito superior ao bebê que tem 1,2 kg. Então, aquela mãe tem muito leite? A minha resposta é: aquela mãe tem leite suficiente para o bebê dela. Então, a gente vê que ali as mães tá com 18 ml, ela tira 18. Aí ela se esforça porque aumentou a dieta no dia seguinte para 20. Ela tira 20, ela tira 25. Então, que a mulher produz o leite suficiente para o seu bebê, nem muito e nem pouco. Isso que você falou é tão importante, porque quando a gente está no comecinho da retirada do leite, quando a gente está no comecinho ali no banco de leite, ou até não precisa ser prematuro, pode ser o a termo mesmo, né? E a gente tem alguém na família, ou alguém que está ali no banco, né? Que já está um pouquinho mais na frente. Aí você fala, nossa, eu não estou produzindo leite nenhum. Olha a quantidade que ela tira e eu só tiro 20 ml, 10 ml. Então, o que você falou é fundamental. A mulher, ela produz a quantidade de leite para o seu bebê. Um bebê de 1 quilo tem uma necessidade completamente diferente do de 3, completamente diferente do de 4 quilos, do de 6 quilos. Então, isso é fundamental que as mães tenham essa consciência, porque às vezes a gente não tem essa consciência, né? A gente compara, E pensa muito lá na frente, né? Hoje eu tiro 10 ml, mas como vai ser quando ele mamar 60? Vamos viver o hoje, né? Vamos viver um dia de cada vez. Existem muitas medidas, a gente chama dos galactogogos, algumas medidas que podem ser tomadas para aumentar essa produção. Existe o contato pele a pele, né? Porque a produção da ocitocina e da produção também se dá nesse contato pele a pele, da mãe sentir o cheirinho do bebê. Então, naquela posição canguru, colocou na posição canguru, cheira a cabecinha do bebê, tudo isso aumenta a produção de leite. E é direto. Quantas foram as vezes de colocar um bebê no colo e a camisola da mãe ficar marcada, né? Porque é aquele momento. Então, viva um dia de cada vez. Não compare a sua produção, né? A minha experiência pessoal, que eu queria no banco de leite arrasar, né? Enfermeira neonatologista, 10 anos de enfermagem, trabalhando com bebê, foco em aleitamento. Eu queria chegar lá e encher 3 mamadeiras, né? Quem sabe que já ordenhou, né? A gente está ordenhando e alguém pede a próxima. Você fala, nossa, eu não consegui nem metade dessa, quem dirá pedir a próxima. Então, aquele leite que eu tirava pro meu bebê, que a minha produção caiu muito quando eu voltei a trabalhar, era o que eu conseguia dar para ele, era o meu melhor, né? Então, meu bebê não nasceu prematuro, nada, mas eu queria muito que eu conseguisse. Então, no meu plantão, eu parava e tirava o leite. Aquele leite era o suficiente para o meu bebê. Para uma mamada, eu não conseguia deixar para todas, mas a mamada que eu conseguia, ela tinha o valor dela. Isso que a gente precisa. Não é porque você não consegue fazer um aleitamento exclusivo que você não pode fazer um aleitamento misto, saudável. Né? Exatamente. A gente tem mais ou menos uns 10, 9 minutos, eu não sei que horas que a gente começou, você lembra? Que a gente saiu, voltou de novo? Acho que era umas 8h10, 8h05, 8h10 que a gente conseguiu efetivamente começar. Porque aí teria a questão do trabalho, né? A volta ao trabalho e o desmame gentil, né? Eu não sei se você consegue falar rapidamente para a gente fechar
e Tá bom, agradecer a todos pela tá bom. presença. Outra, acho que tem uma perguntinha, depois se você quiser encaixar ela também, mas eu vou comentando, eu vou falando sobre o desmame agente do Aqui retorno ao não está trabalho. Ah, aparecendo não? para mim. Ah, tá bom. Então, assim, a mulher vai retornar ao trabalho, isso requer um planejamento, né? O momento de trabalho e de rompimento desse vínculo que ele existiu até aquele momento, naqueles primeiros 6 meses ou primeiro 4 meses, ele precisa ser programado, né? Uhum. Então, é desejo dessa mulher continuar amamentando. Então, pelo menos 15, 20 dias antes dela retornar para o trabalho, ela tem que fazer ordenha e ir programando um volume no freezer. Ela precisa de ajuda para saber quanto tempo é válido esse leite, né? Como que ela vai fazer para descongelar esse leite? Quem vai ofertar o leite para o bebê? Como que ela vai ofertar, seja no copo, na colher ou na mamadeira? Qual o meio que ela escolheu? E esse bebê precisa se acostumar com essa oferta antes do retorno ao trabalho, porque senão isso tudo vai virar um caos, né? Porque não adianta, e tem que ser sem ser a mulher. Dificilmente ele mama o leite materno com a mãe sem ser no seio, por causa do cheiro. Olha Então, só. sempre fala para quem for ficar a avó ou uma cuidadora ou o pai, ele que tem que ofertar, o bebê recusa. O bebê normalmente recusa que a mãe oferte por outro meio. Fazer um planejamento. E aí, esse é o retorno ao trabalho, planejamento de volume, como esse leite vai ser ofertado, se o bebê vai aceitar, às vezes o bebê não aceita bico, tem que ser copo, às vezes o bebê aceita melhor o bico. Então, fazer esse planejamento. Como você vai tirar o leite no trabalho, né? O que precisa? Tem um lugar para deixar na geladeira? Você tem pote de vidro? Vai ser manual? Vai ser bombinha elétrica? Não pode ser num ambiente sujo, né? Quem tira leite sabe. Tem que pôr touca, máscara. É um planejamento. Se eu fosse falar de um retorno ao trabalho, ela fala planejamento. Porque eu acho que, assim como no parto a gente planeja o quarto e não planeja a ajuda de quem vai ser, que vai ajudar, né? A gente comprar um carrinho, 2 minutos! Ai, meu Deus! Então, acho que é isso. E o desmame gentil, a gente pode fazer uma live sobre ele um dia, TT. Podemos continuar? Fazer parte 2? Podemos fazer o aleitamento 2. Eu acho que é isso, que tem assunto para a gente explorar de monte. E aí também para as mães que assistiram, que vão falar para os colegas, deixarem as perguntas as dicas do que elas querem saber. Nessa segunda live, Isso. Né? Assim, eu acho que essa live tem informações muito ricas e que as mães que assistiram e estão pontuando aqui poderiam muito indicar a live que vai estar no feed, que vai estar no YouTube. Acho que segunda-feira já vai estar no YouTube, para que outras mães possam assistir, porque a Eli falou de coisas muito importantes e que podem auxiliar muito as mães e tirar muita culpa e muita carga dessas mães. Isso né? mesmo. Então, eu agradeço muito a sua presença. Eu que agradeço também o convite. Assim, adorei as informações, o conhecimento que você trouxe. Foi muito rico mesmo. Às vezes as pessoas não conseguem assistir a live, né? Mas só de saber que ela vai estar gravada, a gente tem a possibilidade de compartilhar com outro que está necessitando. Isso mesmo, Tetê. Obrigada pelo convite, pela parceria e pela nossa união, que é regada de afeto, né? Oh, muito afeto. Muito afeto e é pela vida, né? Auxiliando as pessoas que necessitam de informação e de acolhimento afetivo. Não é mesmo? Tetê. Boa noite a beijo, todos. boa Muito noite. obrigada pela